Nesta aula, iremos desenvolver a técnica do stencil. Atualmente, a stencil art é adotada principalmente por artistas urbanos. Mas a técnica de utilizar elementos da natureza ou partes do próprio corpo para mascarar superfícies é muito mais antiga do que a gente pensa e tem estado presente desde a pré-história. O stencil trata-se de um molde vazado que pode ser replicado quantas vezes tu quiser. O primeiro passo que eu sugiro que tu faça é desenhar ou imprimir a imagem que tu quer vazar. Caso tu opte por uma imagem digital, é importante que essa imagem tenha características básicas para se fazer um stencil, como estar em preto e branco, no estilo desenho mesmo, ter linhas grossas ou desenhos preenchidos para o recorte e começar com uma imagem de preferência simples. Se tu for desenhar, eu sugiro que tu faça antes em um papel, para depois passar para o nosso acetato. Lembrando de fazer desenhos com linhas grossas para facilitar no recorte e na impressão depois. Lembra que a gente precisa vazar esse desenho. Feito isso, tu vai pegar a lâmina de acetato. Aqui utilizaremos radiografias, tu pode também utilizar tomografias antigas, que são materiais que devem ser descartados de forma correta, pois demoram cerca de 400 anos para se decompor e possuem na sua composição metais pesados, como a prata. Bom, aqui eu estou utilizando então uma radiografia e ela é uma radiografia escura. Existem algumas radiografias que são mais transparentes e que facilitam então esse nosso trabalho de copiar o desenho para a radiografia. Como a minha radiografia é escura, aqui eu tenho já o meu desenho. Eu vou vazar o meu desenho para passar para cá, para o acetato. Aqui eu já vazei o tronco e vocês percebem que eu não cortei de fora para dentro. Eu não começo recortando o meu desenho de fora para dentro. Eu dou um piquezinho no meio do desenho e recorto, para que no momento de passar para cá não tenha nenhum erro e a gente consiga copiar a imagem certinho. Eu vou terminar ele agora e aí a gente vai passar para o acetato para aí sim recortar a nossa matriz de stencil. Prontinha a minha imagem, tá vazada. Agora eu vou passar ela para o meu acetato, para minha radiografia. Aqui eu vou utilizar um lápis 6B, que é um lápis que libera mais grafite, mas caso tu só tenha um lápis tradicional, não tem problema, pode ser. Porque aí no momento do recorte a gente consegue enxergar as linhas ali para vazar o nosso molde. Aí agora então eu vou passar o meu desenho para a nossa matriz aqui. Passei então a minha imagem para a minha matriz de stencil. Agora eu vou vazar esse material. Porém, ele é um material bem diferente do papel, ele é um pouquinho mais grosso. Como que a gente faz para vazar ele? Aqui, eu tenho algumas ferramentas, vou mostrar para vocês. Eu tenho aqui uma tesourinha bem pequena com ponta. Tenho aqui uma tesoura grande. E tenho dois modelinhos de estilete. Esse estilete é um estilete tradicional e esse aqui é um estilete no estilo bisturi, que ele é mais fininho. Eu particularmente gosto de utilizar essa tesourinha aqui pequena com ponta. Caso tu seja criança, tu também pode utilizar uma tesoura pequena sem ponta. Dá pra fazer o nosso molde sem problema algum. Tá? E aí, como que a gente inicia? Muitas pessoas começam o recorte do molde de fora para dentro, né? Cortando daqui para dentro. E no momento da impressão no tecido, ou enfim, na superfície que tu for fazer, a tinta vaza, né? E a gente acaba perdendo o nosso molde. Então, o ideal é que a gente dê um piquezinho, como a gente fez no outro molde, né? No nosso primeiro protótipo de desenho, né? A gente fez um piquezinho no meio da imagem e é o que a gente vai fazer. Só que como esse é um material grosso, a gente precisa dobrar ele, dobra bem no meio, escolhe uma parte maior do desenho, dobra e dá um piquezinho. Com esse piquezinho eu consigo enfiar a pontinha da minha tesoura e é dali, a partir dali, recortar o meu desenho. Quando eu chegar nas folhas, que são desenhos bem pequenos, a mesma coisa.
Por isso que eu gosto da tesoura pequenininha. Eu vou dobrar e vou dar um piquezinho, enfio a pontinha da minha tesoura e vou recortando. E é um trabalho que exige paciência e calma. Caso tu vá utilizar o estilete, é legal que tu coloque uma base embaixo para não arranhar a tua mesa, uma base de vidro, pode ser, né? Ou uma outra base que tu possa arranhar. E aí tu vai utilizar o estilete ou o estilete maior, recortando nas linhas, né? Partindo das linhas também com paciência, também com calma. Então, nosso desenho aqui tá pronto, tá vazado, e é importante a gente recapitular que o recorte, ele precisa ser somente no desenho, nunca de fora para dentro. Por exemplo, essa folhinha aqui da ponta, é muito mais fácil se eu, né, fizesse um piquezinho aqui em cima e recortasse ela. Porém, no momento que a gente for imprimir, a tinta pode vazar por esse corte que a gente for fazer, né? Então, o ideal é sempre recortar somente o desenho. Fazer aquela dobrinha ali, né, no meio do desenho para enfiar a tesoura, ou se tu estiver trabalhando com estilete, recortar na linha do desenho. Então, agora a gente vai imprimir ele para ver se deu certo. A gente forra a mesa com jornal, certo? Então, eu estou utilizando um tecido de algodão. Tu pode imprimir primeiro em um papel para ver como fica, né, em uma outra superfície. Aqui, então, eu vou colocar o meu stencil, vou posicionar. Se tu estiver fazendo também em uma camiseta, é importante que coloque um jornal dentro da camiseta para que não passe a imagem para as costas dela, certo? Aqui, então, eu vou pegar uma fita e vou lacrar o meu stencil. Eu vou colocar um pedacinho, vou dobrar um pedacinho de fita e vou colocar nessas partes que estão levantadas para que fique o molde bem rente à superfície que eu for imprimir. Em todas as partezinhas que estiverem levantadas, eu vou dobrar uma fitinha e vou colocar. Vou lacrar ele. E vou colocar também 4 pedacinhos de fita nas laterais aqui do stencil, para ficar bem firme mesmo, para não ter problema dessa tinta vazar, né, para os ladinhos. Lacradinho. Agora, então, eu vou preparar minha tinta. Aqui eu tô utilizando uma tinta Acrylex. Essa tinta tu encontra em lojas de materiais para artesanato ou em papelarias. Ela é uma tinta bem líquida, então a gente vai utilizar pouca tinta e eu vou mostrar para vocês como fazer. Então, aqui eu coloquei um pouquinho de tinta na minha bandejinha de isopor, que também é reaproveitada. É o tamanho de uma moeda, né? É pouca tinta mesmo. Aqui eu vou utilizar um rolinho. Tu também pode utilizar um pedacinho de esponja. Esse momento aqui é bem importante, porque o stencil ele tem essa característica de vazar. Se a gente coloca muita tinta, ele vaza. A esponja, ela absorve muita tinta, então a gente coloca, acha que tem pouco e vai colocando mais e mais. Quando a gente vai imprimir, né, a gente acaba estragando o nosso desenho. Então, eu vou colocar aqui, eu vou entintar um pouquinho o meu rolinho e vou tirar o excesso do lado. Então, eu vou de pouquinho em pouquinho cobrindo o meu desenho. Enquanto eu passo o rolinho ou a esponja, eu vou segurando a base aqui, a minha matriz, para que fique realmente bem firme. E sempre de pouquinho em pouquinho. É um trabalho de paciência. Então, tá pronto o meu desenho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês a minha impressão. Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Qualquer dúvida, pode deixar teu comentário logo aqui embaixo. Esse desenho eu vou deixar ele disponível. Caso seja o teu primeiro stencil e tu queira começar com algo mais fácil, ele vai estar ali disponível para download, certo? E eu vejo vocês então na nossa terceira aula.